como pai de grande nação. Ele escolheu em Abraão o cumprimento da promessa feita lá no passado, a promessa feita para Adão e Eva. A promessa de que o descendente da mulher destruiria a serpente. Abraão seria o herdeiro desta promessa. E Abraão e Sara teriam um filho, e esse filho seria herdeiro da promessa. E o filho de Abraão e de Sara seria herdeiro da promessa e teria filhos que seriam herdeiros da promessa. E esses filhos, os seus filhos, até chegar ao cumprimento da promessa, e hoje nós já sabemos que essa promessa se cumpriu em Jesus Cristo. Abraão, então, teve o filho milagroso, que foi Isaque. Isaac teve 2 filhos, e o seu herdeiro da primogenitura foi Jacó. E Jacó, então, teve 12 filhos. E Jacó teve o seu nome transformado, a partir de um momento de encontro com Deus. Jacó, herdeiro da promessa, recebeu um novo nome. Qual foi esse nome? Israel. A palavra Israel quer dizer o homem que lutou com Deus. Jacó lutou com Deus, e então agora ele era o herdeiro da promessa, mas também alguém que vivia a promessa. E Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos se originou as 12 tribos de Israel e todo o povo de Israel. Muito bem. Jacó teve 12 filhos, e desses, Jacó amava muito um chamado José. José era um filho tão querido para Jacó, que os outros irmãos de José se tornaram invejosos. E eu, resumindo a história, vou apenas dizer que José foi parar como escravo no Egito por causa dos seus irmãos. E agora que José estava no Egito, depois de uma jornada de muito sofrimento, José foi colocado por Deus numa posição privilegiada. Ele se torna governador do Egito. E naquele tempo, no tempo de José, como governador do Egito, José estava longe da terra que Deus havia prometido para Abraão. José estava lá no Egito, do lado oposto da direção que Deus havia prometido para Abraão. José estava longe dos seus 11 irmãos e do seu pai Israel. José estava afastado do seu povo e vivendo no Egito. Mas lá no Egito, ele era o governador do Egito. Então houve uma revelação. E através de um sonho, o povo e José soube que Deus daria 7 anos de grande fartura, mas depois daria 7 anos de grande tragédia. Durante esses 7 anos de tragédia, enquanto Jacó pensava que José estava morto, enquanto os 11 irmãos de José achavam que José estava morto, José estava governando o Egito e se tornando o homem mais importante do mundo naquele momento. Agora que você chegou nesse momento da história, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 42. E nós vamos começar então a responder essa pergunta. Como o povo de Israel foi parar no Egito? Como o povo de Israel se tornou escravo no Egito? O que aconteceu para que eles precisassem de uma restauração? Gênesis capítulo 42, e você pode deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versos. Gênesis capítulo 42, no verso 1 e 2, nos revela o porquê os irmãos de José, o povo de Israel, foi parar no Egito. O texto diz assim: sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Preste atenção até aqui nessa história, nesse verso. Jacó estava preocupado, porque a sua família estava correndo risco de morte. Jacó estava pensando em soluções para sua casa. Israel estava preocupado com os seus 11 filhos. Ele já havia perdido José, ele achava que José estava morto. E agora havia uma grande fome em toda a terra. E Jacó, Israel, soube que lá no Egito havia comida.
Então, para que o seu povo, seus filhos, a sua família não morresse de fome, Jacó envia os seus 11 filhos para o Egito, sem saber que lá o provedor daquele alimento seria o seu próprio filho José. Esse foi o primeiro passo da família de Jacó em direção ao Egito. Esse foi o primeiro passo da família de Israel na direção de se tornar escravo do Egito. Sabe, quero que você pense um pouco nisso. Jacó não estava buscando nada de errado. Jacó só queria o bem para sua família. Jacó só queria que os seus filhos, o povo de Israel, tivessem o que comer. Ele estava buscando vida. E ele estava tentando dar uma vida melhor para os seus amados. Eu estou falando para pessoas aqui que certamente desejam uma vida melhor. Eu sei que você deve sair de manhã para trabalhar, para um emprego, para um negócio, ou sair para a escola, ou sair para a guerra da vida, ou se levantar para cuidar da sua casa e dos seus filhos. Eu não sei por que você se levanta, mas eu sei, eu imagino, que você deseja uma vida melhor. Uma vida melhor para as pessoas que você ama. Você quer colocar o pão na mesa. Assim como Jacó, tudo que você quer é o bem para as pessoas que você ama. Você quer vida, você não quer morte. Sabe, se eu fizesse a pergunta aqui, quantos aqui querem vida? A menos que fôssemos todos uns bandos de loucos, suicidas, todos levantariam a mão e diriam, eu quero viver. Porque eu e você fomos feitos para viver. Não fomos feitos para viver um pouquinho, nem mais ou menos. Nós somos feitos para ter uma vida boa. Quem pode condenar Jacó e Israel por desejar, por enviar seus filhos ao Egito para buscar uma vida melhor? Nenhum de nós. Que atire a primeira pedra quem nunca fez nada de esforço para dar uma vida melhor para si mesmo e para as pessoas que ama. Mas na história desse povo, por incrível que pareça, por mais justo que pareça, foi o primeiro passo na armadilha. Foi o primeiro passo para que eles se tornassem escravos no Egito. Qual lição que a gente pode tirar para a nossa vida? Sabe, a grande lição neste primeiro ponto é que muitas vezes tentando fazer o certo, a gente acaba fazendo o errado. É que muitas vezes tentando fazer o nosso melhor, a gente descobre que o melhor do ser humano não é suficiente para resolver os problemas do ser humano. A gente descobre que a melhor das decisões, às vezes não é suficiente para dar um melhor futuro para nós e para as pessoas que nós amamos. Por isso, se você que é jovem, olha para frente cheio de medo, olha para frente cheio de preocupação e ansiedade, porque a sua vida ainda não é do jeito que você gostaria de ser. Aprenda essa lição com o povo de Israel. Você vai cometer erros tentando acertar. Mas se você é alguém já experiente, quem sabe com seus cabelos brancos, quem sabe já com as cicatrizes da vida, e olha para trás e vê que tentando acertar, errou. Olhe para a história de Israel e não se sinta culpado, porque você só estava tentando fazer o melhor. Você só estava tentando fazer o melhor. Essa igreja, o Deus dessa igreja, não é um Deus que te condena por tentar fazer o melhor. Ele é um Deus que te compreende. Ele é um Deus que permite você tomar as suas decisões e lidar com as consequências dela. E Ele não abandonou você, se porventura você se tornou escravo das dificuldades desse mundo, tentando acertar. Deus não condena você. Deus não abandona você, se as coisas não deram certo do jeito que tinham que dar.
Mas eu queria propor que você continuasse a refletir nessa história. Veja, eles queriam uma vida melhor e esse foi o primeiro passo. Vire a página no capítulo 45. A história continua, os filhos de Jacó foram até o Egito, chegaram lá, houve um encontro com José. José então se revelou para eles e disse: olha, traga nosso pai para cá, e não tem futuro para vocês lá na terra. Não tem futuro para vocês lá em Canaã, volta para cá. Vem para cá, traga o nosso pai velhinho que está lá, vamos fixar raízes aqui, eu sou o governador do Egito. E então foi isso que eles fizeram. E no capítulo 45, José era o governador, mas o faraó, que era o maioral, o imperador, o governador supremo do Egito, teve uma conversa com José e com os irmãos de José. E no verso 16 em diante, nós vamos pensar um pouquinho nessa conversa. Diz assim: fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia. Qual notícia? A de que a família de José, o governador do Egito, havia aparecido. São vindos os irmãos de José, e isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. José era tão importante para aquele país, que o faraó ficou feliz que a família de José agora estava lá. Verso 17, disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: faze isto, levai à terra do Egito carros para vossos filhinhos, e para vossas mulheres trazei vosso pai, e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E o comecinho do verso 21 diz: e os filhos de Israel fizeram assim. Faraó fez promessas incríveis para aquela família. Terra boa, promessa de trabalho, de sustento. E ele não mediu palavras para fazer essas promessas. Ele disse: o melhor eu vou dar para vocês. E sabe, as coisas estavam tão complicadas que eles devem ter ficado muito alegres, porque eles haviam vindo desesperados para achar apenas comida, só para sobreviver, para ter um pouquinho de vida. Mas agora se apresenta diante deles a promessa, não de uma vidinha, mas a vida. Afinal, eles eram a família do governador do Egito, a família de José, e ali eles teriam do melhor, eles teriam uma posição privilegiada. Promessas brilhantes no mundo de trevas, promessas doces do mundo amargo, promessas agradáveis de se ouvir, mas não eram as promessas de Deus, eram as promessas de Faraó. Neste ponto nós também podemos aprender algumas lições, para a minha e para a sua vida. Sabe, o mundo é difícil e tem fome mesmo. O mundo é difícil e por mais injusto que seja, é um lugar de morte. O mundo é difícil e tudo bem você querer uma vida melhor para você e sua família. Mas no meio das lutas, tome cuidado com as promessas do mundo. Porque os faraós poderosos desse mundo te oferecem coisas que parecem maravilhosas. O mundo vai te oferecer soluções que parecem incríveis. Um emprego para te dar dinheiro, uma casa para te dar conforto, roupas lindas para te dar autoestima, prazeres de todos os tipos, todas as coisas que parecem maravilhosas que o mundo pode te oferecer, talvez façam os seus olhos brilhar. Talvez eu estou falando aqui com alguém que sonha com essas coisas, que sonha com o melhor que o mundo pode oferecer. Talvez estou falando com algum jovem aqui que ao passar distraidamente pelo feed das suas redes sociais,
olham fotos de homens bonitos e mulheres lindas, vivendo vidas de luxo, em iates, carros incríveis, a fama, os prazeres, e se encante com essas promessas. Talvez eu esteja falando para um homem que olha as promessas de prazer no corpo de uma mulher que não é sua. Talvez esteja falando aqui para uma mulher que olhe para as promessas de abrigo, de alegria, de satisfação num homem que não é seu. Talvez eu esteja falando aqui para um cristão que olha para promessas de uma vida boa, mas que não são as promessas de Deus, são as promessas de Faraó. Pastor, o que tem de mais? Faraó não estava oferecendo para eles algo que era bom? Pastor, nós não fomos feitos para ter uma vida boa? Mas espera aí, tem alguma coisa de errado em buscar as coisas boas da vida? Jacó, Israel com os seus filhos, poderiam ter ido ao Egito e buscar alimento e satisfazer a necessidade que eles tinham, mas não se esquecer que eles estavam lá em Canaã, porque foi Deus que mandou o seu antecessor Abraão para aquele lugar. Eles podiam ter se alimentado, resolvido a questão do mantimento da sua família e voltado para Canaã. Mas eles se encheram de alegria porque encontraram José vivo. Eles se encheram de alegria porque as promessas de Faraó foram incríveis. E o Egito ficou tão bonito diante da tragédia que era Canaã. E a promessa de Faraó pareceu tão grandiosa diante da promessa de Deus. Porque Deus prometeu para Abraão, e essa promessa era herdada por Jacó: em ti serão benditos todas as famílias da terra. Abraão, olha só as estrelas do céu, esses serão os seus herdeiros, Abraão. Essa terra será sua, Abraão. Essas promessas lindas de Deus ficaram tão pequenininhas diante das promessas lindas de Faraó. Meu amigo, minha amiga, não se iluda com as promessas de Faraó. Elas podem brilhar como ouro, mas nem tudo que reluz é ouro. Elas podem ser doce na sua boca, mas podem fazer mal para a sua vida. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite justamente buscando promessas. Talvez você veio aqui nessa noite e talvez haja alguém aqui que amanhã pela manhã precisa de uma promessa de uma conta paga. Talvez haja alguém aqui que precisa da promessa de uma família mais feliz, de um corpo mais saudável, da cura de uma doença. Talvez alguém precise de uma casa, talvez alguém aqui precise de uma bênção realizada. Eu não sei qual é a promessa que você quer, mas não importa a promessa que você quer. O importante é a promessa que Deus quer te dar. Vire a página no capítulo 47. E você vai perceber uma coisa incrível. Jacó, Israel, aceitou o convite, aceitou a promessa e foi com toda a sua família viver no Egito. E o capítulo 47 conta o início dessa história. Vamos ler o que está escrito no verso 3 do capítulo 47. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós quanto nossos pais. E o verso 6: a terra do Egito está perante ti. Então Faraó entregou a terra do Egito para Israel. No melhor da terra fazei habitar o teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém, a melhor terra que tinha lá. Se sabes haver entre eles
homens capazes, põe-nos por chefes de gado que me pertence. O faraó estava prometendo aqui para Israel e seus filhos que daria o melhor emprego que eles podiam ter. O que vocês sabem fazer? Não, nós sabemos cuidar de animais. Ah, é? Então tá bom, vocês vão morar na melhor terra e você não vai ser só alguém que cuida de gado, vocês vão ser os chefes de quem cuida de gado. Que emprego, não? Vamos continuar a leitura no verso 11. O verso 11 diz: Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E o verso 12 diz como é que estava a vida deles. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. E no verso 27, diz ainda assim: Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, nela tomaram possessão e foram fecundos, e muito se multiplicaram. Ah, meu querido irmão, Faraó havia prometido muitas coisas, e aparentemente todas elas se cumpriram. Uma boa terra, um bom emprego, uma boa vida, e prosperidade. As promessas do mundo às vezes se realizam. As promessas do mundo às vezes acontecem. E se você buscar dinheiro, talvez você encontre. Se você buscar prazer na imoralidade, eu seria mentiroso se dissesse que talvez você não encontre. Porque é possível que você encontre. Se você buscar satisfação nas coisas do mundo, eu tenho que dizer a verdade para você, provavelmente, em algum momento você vai encontrar. A grande questão é que as coisas do mundo são totalmente passageiras. A grande questão é que as coisas do mundo sempre trazem consequências. Por um tempo, de fato, Israel e seus filhos, o povo de Israel, o povo de Deus, foi feliz no Egito. Eles tiveram ali do bom e do melhor. Jacó, Israel, o pai daquela família, ainda viveu mais 17 anos depois daquilo. E José ainda viveu, depois da morte de seu pai, mais 54 anos na terra do Egito. E nós podemos dizer, possivelmente, eles foram felizes. Tiveram do bom e do melhor. Mas depois da morte de José, a Bíblia diz que surgiu um novo faraó que não conhecia a história do antigo faraó. E a prosperidade da família de Israel era tão grande que o povo do Egito teve medo. Teve medo que aquela alegria, que aquela prosperidade roubasse a nação do Egito. E toda a maldade do mundo do Egito caiu sobre Israel. E de felizes se tornaram escravos. De trabalhadores dos melhores empregos se tornaram servos dos empregos mais imundos. Dos donos da melhor terra se tornaram peregrinos sem habitação. Daqueles que eram sustentados com o pão do governador, agora comiam das migalhas que sobravam dos miseráveis. Por quanto tempo o mundo pode te dar alegrias? Por quanto tempo as promessas do mundo podem te sustentar? Por quanto tempo as coisas que o mundo te oferece podem te satisfazer? Quantos anos você e eu vamos viver? 70, 80, 90, 110 anos, como viveu José? E o que vem depois?
o mundo sempre manda a conta. O boleto do mundo sempre chega. E o preço das escolhas de confiar nas promessas de Faraó sempre tem consequências. Olhe para essa história, a reflexão que fizemos hoje. Aparentemente, eles não queriam nada demais. Jacó foi até lá só para ter uma vida boa. As promessas pareciam incríveis. E as promessas se cumpriram. Parece que está tudo bem. E quando eles menos esperam, quando eles estavam confortavelmente longe da terra que Deus havia prometido para eles, vivendo no quentinho do Egito, confortavelmente iludidos no Egito, José morreu, o faraó morreu, o tempo passou e a consequência chegou. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já experimentou o amargo da consequência das escolhas. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já é escravo, que já experimentou o melhor do prazer da imoralidade e hoje sofre com a família desestruturada. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já experimentou o melhor das drogas, das bebidas, das comidas do Egito e hoje sofre com um corpo debilitado com doenças. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que já teve carros, casas e hoje sofre com as dívidas, porque talvez, diferente do povo de Israel, você tenha experimentado em sua vida o prazer por pouco tempo. Eles tiveram prazer por muito tempo, a alegria por muito tempo. Mas a grande questão é, você já descobriu que tudo isso é ilusão? Ou você ainda é um iludido? Sabe que tem duas formas de aprender. A gente pode aprender com os erros de alguém, para a gente não cometer. E a gente pode aprender com os acertos, para a gente seguir o exemplo de alguém. E na história que acabamos de escutar e estudar hoje, nós aqui podemos aprender com os erros de Israel. Compara a história que nós acabamos de ver com a história da humanidade. Vou tentar recapitular para a gente concluir. Eles buscaram uma vida melhor. Eles acreditaram nas promessas do Egito. E eles tiveram uma vida boa por um tempo. Olhe para Adão e Eva. Quando Eva teve aquele diálogo com Satanás, e Satanás, lá no capítulo 3 de Gênesis, disse para ela: ó Eva, não tem problema, come a fruta, porque você vai ser como Deus. Quando Eva tomou aquele fruto, o que ela estava buscando? Uma vida melhor. Ela já tinha a vida melhor que podia existir, vida eterna. Mas Satanás conseguiu colocar no coração dela a ideia de que havia algo melhor, além do que ela já tinha. Então, Satanás fez uma promessa para ela. Não vai morrer. Deus prometeu, se você não comer desse fruto, você vai ter vida eterna. Mas se você comer, você vai morrer. E Satanás fez uma promessa diferente. Você não vai morrer. O texto diz, certamente não morrerás. Gênesis 3, verso 5. A promessa. Quando Adão e Eva comeram do fruto, eles morreram? Não. Eles não morreram. Aparentemente a promessa de Satanás se cumpriu. Aparentemente os olhos deles realmente se abriu. E Adão ainda viveu 930 anos antes de experimentar a morte. A vida de Adão e Eva não foi feliz durante 900 anos. Pouco tempo depois, eles já experimentaram como era duro viver longe do plano de Deus. Eles viram a primeira planta morrer, a primeira folha cair de uma árvore. Eles viram o primeiro animalzinho ser sacrificado para fazer as roupas para eles. Eles viram os seus filhos amados, um matar o outro. Eles viram o pecado
tudo que o pecado pode trazer. E eles viveram 900 anos de sofrimento, porque acreditaram nas promessas do inimigo de Deus. Percebeu que é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Agora, vamos parar de olhar para Israel e vamos parar de olhar para a humanidade e olha para dentro de você. Será que de alguma forma na sua vida essa mesma coisa, essa mesma história está se repetindo? Será que você não está somente buscando uma coisa melhor para a sua família? Que mal tem trabalhar tanto? Afinal, eu não posso ter um carro novo? Afinal, eu não posso querer uma casa para minha família? Eu não posso querer viajar de férias? Que mal tem eu querer coisas melhores? Não tem mal nenhum. Será que a história não está se repetindo com você? Será que o mundo não está te prometendo que vai te dar aquilo que você quer? Será que o mundo não está te prometendo alguns momentos de prazer, alegria e satisfação, seja com dinheiro, seja com sexo, seja com a comida, seja com o que for? Será que as promessas do mundo não têm encantado você? Olha para a sua vida, como você está vivendo os seus dias? Todo dia tem 24 horas, e quantas dessas horas você dedica às promessas do mundo? E quantas dessas horas você se dedica à promessa de Deus? Por quanto tempo do seu dia os seus pés estão fincados no Egito? E quanto tempo do seu dia o seu pé está fincado em Canaã? 10 minutos de oração? 3 minutinhos na oração da manhã, 1 minutinho na oração da tarde, e alguns minutinhos um pouco antes de morrer de sono na cama, falando com Deus, palavras que você nem lembra, porque não dedicou tempo a Ele? Seus pés estão fincados em Canaã, ou estão fincados no Egito? 8, 9, 10, 12 horas de trabalho para ganhar merrecas, enquanto o céu está cheio de eternidade. Mas o que eu faço, pastor? Eu preciso sustentar a minha família. Não deixe de trabalhar, mas não trabalhe para ficar. Vá lá no Egito, pegue o pão e volta para Canaã, todo dia. Vai lá no Egito, pega o pão, porque foi Deus que levou José para o Egito para dar o pão para você. Foi Deus que deu a empresa que você trabalha para te dar sustento. Mas não fica lá. Não acredita na promessa que o Egito está te dando. Não fica lá. Não confia na promessa. Pastor, mas já deu certo. Eu estou trabalhando e está tudo certo. Eu consegui terminar minha faculdade. Olha a minha família que linda. Eu sou saudável. O meu corpo é bonito. Olha, pastor, a minha família pode viajar. Eu já tenho casa. Eu tenho 35 anos, já tenho casa. Eu tenho carro. Está dando tudo certo. É verdade, talvez esteja dando tudo certo. E talvez você esteja totalmente iludido. Porque um dia, lá no seu leito de morte, quando alguém te perguntar, você gostaria de ter mais 1 minuto de vida? E você disser sim. E alguém te perguntar, o que você quer fazer nesse último minuto? Será que você vai responder, eu quero comprar um carro? Será que você vai responder, eu quero comprar mais uma casa? Eu quero sair de férias mais uma vez? Eu quero assistir mais um filme? Eu quero comer mais uma... É isso que você vai responder? Ou você vai dizer assim, eu quero uma nova chance. Eu não quero morrer. Será que é isso que você vai responder? Porque a conta vai vir. Mais cedo ou mais tarde, a conta sempre vem. Não confie nas promessas do Egito. Não faça essa história terrível se repetir. Porque o final dela, aliás, a consequência dela, você já sabe. Na jornada que vamos fazer essa semana, nós vamos aprender com Israel como fazer. Mas eu não podia começar essa jornada com você, sem que você e eu aprendamos como Israel, como não fazer. Não cometa os mesmos erros que Israel. Não repita a história de Israel na sua vida. Não faça isso.
Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Porque Deus queria restaurar você do engano, da ilusão. Milhões e milhões de pessoas nesse mundo vivem enganados, achando que estão buscando por algo que é bom, achando que estão buscando no lugar certo. Pessoas estão iludidas no mundo, enganadas, achando que o Egito é bom, achando que a vida aqui nesse mundo é boa, achando que nós somos feitos para viver aqui. Não adianta 50, 100 anos de prazer nesse mundo, diante de a eternidade de perdição. É melhor sofrer de fome, frio e solidão durante 100 anos e viver a eternidade perfeita com Jesus. Não se iluda, não se engane, confie na palavra do Senhor, confie na história de Israel e viva diferente deles. Foi por isso que você veio aqui hoje, porque Deus quer restaurar você do engano. Deus está tirando você do engano. Deus está descamando os seus olhos se você não podia ver. Deus está tentando abrir os seus ouvidos se você ainda não escutava. Deus está tentando te mostrar uma nova perspectiva. Eu sei que a conta que vence amanhã ainda te preocupa. Eu sei que a doença ainda dói. Eu sei que a família desestruturada ainda machuca. Mas não se iluda. Tudo isso vai passar. Se você tiver uma vida muito alegre, ela vai passar. E se ela for muito triste, ela vai passar. E o que responde às coisas não é o como você viveu, mas como vai ser depois. Eternidade, vida eterna ou morte eterna. Entendeu agora? Não se permita enganar. Quantos aqui desejam de fato confiar nas promessas de Deus, mesmo que seja difícil de confiar? Quantos aqui querem buscar Deus em primeiro lugar e não somente as coisas que esse mundo te dá? Quantos aqui querem confiar no Senhor mesmo que haja sofrimento? Quantos aqui querem ser restaurados do engano da mensagem mentirosa desse mundo? Quantos aqui querem de fato viver o que Deus tem para te dar? Eu quero pedir que o grupo de louvor suba aqui à frente. E nós vamos cantar a música tema mais uma vez para concluir a mensagem de hoje. E talvez você tenha cantado essa música lá no começo, sem prestar atenção na letra dela. E agora eu quero que você cante e preste atenção. E se você não conseguir cantar e prestar atenção ao mesmo tempo, então não cante. Mas ouça a mensagem dessa música. Nós vamos cantar ela todos os dias dessa semana. Deus quer iluminar você. Deus quer iluminar para você ver. Deus quer restaurar a sua vida completamente. E essa restauração começa por você não se deixar se enganar pelas coisas que o mundo te oferece. Enquanto você canta, você pode ficar em pé. No final eu vou orar por você.
ressuscitou e hoje vive, se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive, mas ressuscitou e hoje vive. Igreja que não quer ser enganado pelas coisas desse mundo. Aqui está um povo que precisa comer, que precisa beber, que precisa morar, que precisa se vestir, mas que não vive só por causa disso. Aqui está um povo que não se acomoda nas migalhas das promessas falsas desse mundo. Aqui está um povo que não está planejando viver 50 anos, 100 anos, mas aqui está um povo que quer viver a eternidade, Senhor. Aqui está um povo que confia na morte do teu filho Jesus na cruz e na ressurreição de Jesus. Aqui está um povo que quer viver como Jesus vive para sempre. Senhor Deus, não permita que o engano desse mundo tire de nós as promessas do céu. Não permita que o Egito nos conquiste. Não permita que as nossas necessidades nos envolvam de tal forma que esqueçamos daquilo que é mais importante. Nos ajude a voltar para Canaã no final de cada dia. Nos ajude a fincar os nossos pés nas promessas verdadeiras. A vida não é só comida nem bebida. A vida não é só roupa, casa e carro. A vida não é só prazer e sorrisos. A vida tem muitas lágrimas, Senhor. Mas nós confiamos no momento, num dia, em que todas as lágrimas serão enxugadas. E aqui está uma igreja que não mais vai se enganar com as promessas fúteis, vazias, superficiais e ilusórias desse mundo. Nos ajude, Senhor, a continuar na jornada dessa semana de oração e aprendendo cada dia com a história do povo que o Senhor escolheu, do povo de Israel. Nos ajude a aprender como viver essa jornada. Restaure um pouquinho a cada dia, até que o céu restaure totalmente o que o Senhor deseja. Nos dê uma boa noite de descanso e nos faça voltar